Tô de volta e hoje literalmente de cara lavada, cabelinho recém-lavado, ainda tá molhado inclusive, e acima de tudo de alma lavada, para falar com vocês sobre um assunto de algo que eu amo fazer e que eu pratico desde 2019. Já tô inclusive aqui, ó, com meu japamala, para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o Ho'oponopono da Beth Russo. Uma forma como nós fazemos o Ho'oponopono, né? Segundo as indicações da Beth Russo. Eu tava dando uma olhada em alguns vídeos que eu tava vendo no YouTube recentemente e eu pensei, cara, por que não compartilhar com as pessoas a minha experiência também com o Ho'oponopono, né? Já que essa é uma ferramenta que tem me ajudado bastante. Diferente de algumas pessoas, eu preciso confessar para vocês que eu não tenho, assim, relatos tão grandiosos, tá? Para compartilhar com vocês, mas é inegável, quando eu olho para minha experiência de vida até hoje, que essa ferramenta do Ho'oponopono me ajudou por algumas vezes em diversas situações. Então vamos começar do início, muito antes de conhecer os vídeos da Beth Russo. Eu conheci essa ferramenta, o Ho'oponopono, eu acho que em meados de 2018, quando eu fiz o curso Holococriação da Eleanor Reeves, que é um curso de reprogramação da nossa mente. E nesse curso eu conheci a oração original do Ho'oponopono. Era indicado pela Eleanor Reeves fazer essa oração todos os dias. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história do Ho'oponopono, fui dar uma olhada em alguns vídeos que já estavam disponíveis no YouTube. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham gravado, contando o relato da experiência, do que elas tinham conseguido com o Ho'oponopono, diferente de hoje em dia, que existem vários vídeos no YouTube por aqui. E até então eu conhecia só a oração original do Ho'oponopono, e eu já fazia a oração original do Ho'oponopono todo santo dia. Em 2019, no ano seguinte, eu passei assim por uma situação muito complicada, muito pesada, muito delicada, que me deixou, acho que, restícios até hoje. Eu vou ter restícios do que aconteceu pelo resto da minha vida. E foi aí que eu conheci a Beth Russo, porque eu tava procurando, não tinha a quem pedir ajuda. Eu tava procurando qualquer tipo de ajuda que pudesse, enfim, me tirar da situação que eu estava, e eu conheci a Beth Russo. E com a Beth Russo, nós fazíamos as 108 repetições do Ho'oponopono e tinha o Ho'oponopono para cada situação específica. Então, por exemplo, quando eu tô com a dívida, então eu vou falar: dívida abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Eu confesso que para as contas que eu tinha para pagar, que eu já passei por alguns momentos difíceis na minha vida, para as contas que eu tinha para pagar, para dívidas que estavam acumulando, eu não percebi tanta diferença. Quando que o Ho'oponopono, assim, quando que eu consegui ver, melhor falando, quando que eu consegui ver que essa ferramenta estava fazendo assim, um efeito maior na minha vida, né? Segundo o que eu estava vendo e sentindo. Quando eu faço o Ho'oponopono para emoções negativas, cara, é tiro e queda. De verdade, é tiro e queda. Então, por exemplo, eu tô com muito medo. Vai acontecer alguma coisa, eu tô com medo, eu tô com receio, eu tô ansiosa. Eu começo. Ansiedade, abençoado, te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Quando eu termino de fazer o Ho'oponopono, eu juro por Deus, se você tem problema com ansiedade, testa essa ferramenta. Compra um japamala, é tão baratinho isso aqui, compra um japamala e faz as 108 repetições. Ansiedade, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, vai pra próxima continha. Ansiedade, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Quando eu tô muito angustiada, a mesma coisa, eu vou e faço pra angústia. É tiro e queda. Tiro e queda, juro pra vocês, é tiro e queda. Quando eu faço qualquer emoção negativa que eu estou sentindo, é tiro e queda. Eu terminei o Ho'oponopono, eu já tô com o coração leve. Eu já tô aliviada, sabe? Acho que não tem conversa com amiga, sobremesa, sabe? Sou louca por doce, sou uma formiguinha. Sobremesa, conversa com o namorado, qualquer coisa que seja no mundo que consiga me acalmar de uma forma mais rápida que o Ho'oponopono. Não tem, de verdade, não tem. E aí, como eu comecei a criar esse hábito
de fazer o Ho'oponopono para cada situação específica da minha vida, porque você pode fazer para tudo. Então eu tenho um problema que eu tô precisando resolver. Tá difícil, eu começo fazendo o Ho'oponopono todo santo dia para esse problema, para me ajudar a resolver. Eu tenho que resolver o problema, eu quero conquistar muito algo. Eu já vi vários vídeos de pessoas que estudam meditação que falam, gente, eu consegui acelerar o meu processo através do Ho'oponopono, porque ele é uma ferramenta de limpeza, então ele vai limpando tudo que está impedindo você de conquistar esse algo que você tanto quer. E teve duas situações assim que me marcaram muito, que eu decidi gravar esse vídeo e compartilhar com vocês, mas devido a essas duas situações que eu acabei experienciando na minha vida. A primeira delas foi no iniciozinho de 2020, quando eu estava desempregada e surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista na TV Jornal aqui em Recife, que para quem não conhece é correspondente do SBT. Eu trabalho em emissora de TV, sou da área de comunicação, mais especificamente na parte de rádio e TV. Embora eu tenha as duas formações, rádio, TV e jornalismo, eu trabalho na parte de rádio e TV, dos bastidores. E eu lembro que eu comecei a fazer todo dia o Ho'oponopono para essa entrevista, para que desse certo, para que eu ficasse com a vaga. E no dia antes da entrevista, eu estava assistindo alguns vídeos de depoimentos no canal da Beth Russo. E eu lembro claramente que teve um depoimento, eu acho que no caso dessa mulher, a vaga de emprego que ela estava precisando, que ela estava buscando, era na área da aviação. E nesse relato ela falou o seguinte, ela estava fazendo o Ho'oponopono, ela fez a entrevista e ela recebeu uma ligação da empresa informando que infelizmente não era para ela, que ela não iria conseguir, que não seria naquela, não que ela não iria conseguir, mas que ela não tinha conseguido naquele momento, que eles iriam ficar com o contato dela, que na próxima oportunidade eles entrariam em contato. E quando ela desligou o telefone, era mais ou menos assim o relato. Quando ela desligou o telefone, ela pegou o Japamala e ela continuou fazendo o Ho'oponopono para aquele emprego. Emprego na empresa tal, abençoado. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. E ela fez as 108 repetições. Depois de uns 2, 3 dias, se não me engano, ela recebe uma nova ligação, informando que a pessoa que tinha sido aprovada naquela entrevista não ia poder assumir o cargo. E a empresa estava perguntando se ela ainda estava interessada naquela oportunidade de trabalho. Se eu disser pra vocês que comigo aconteceu exatamente a mesma coisa, vocês acreditam? De verdade. Eu vi aquele vídeo e pouco tempo depois eu recebi a ligação da TV Jornal, não vou lembrar o nome da pessoa do RH, informando que uma outra pessoa havia sido aprovada, que eles iriam ficar com o meu currículo, gostaram bastante do meu currículo, até porque eu já tinha trabalhado na Globo, então eles procuraram saber algumas informações a meu respeito, mas que naquele momento a vaga seria preenchida por outra pessoa. Mas na mesma hora. Eu ainda não tenho Japamala, mas aí o que eu fazia quando eu não tinha Japamala ainda? Eu pegava uma folha de caderno e eu começava repetindo e anotando até chegar nas 108 repetições. Eu lembrei que eu passei o dia fazendo. E eu lembrava do depoimento e fazia da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, vai acontecer comigo. Da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, vai acontecer comigo. E de fato, foi o que aconteceu. Poucos dias depois, eu recebi uma nova ligação da TV Jornal. E a responsável pelo RH, ela estava me informando que havia acontecido uma situação X com a pessoa que ia ficar com aquela vaga. Eu acho que ela tinha conseguido uma outra proposta, eu não lembro agora o que foi, mas não era algo ruim que tinha acontecido com ela, era algo bom, que tinha feito com que ela não pudesse mais assumir a vaga na TV Jornal e ela estava perguntando se eu ainda estaria disponível e ainda me interessaria por aquela vaga na TV Jornal. Gente, eu chego a me arrepio quando eu lembro disso, porque comigo aconteceu exatamente da mesma forma. Da mesma forma que aconteceu com aquele depoimento que a Beth Russo, ela tinha lido e compartilhado com todo mundo aqui no YouTube. Essa foi a primeira situação. A segunda situação que, assim, pra mim, me chocou muito, é que naquele mesmo ano de 2020, eu participei do meu primeiro concurso de beleza, o primeiro concurso de Miss presencial. E esse concurso, ele era em Campos do Goytacazes. Ainda estava muito longe das minhas férias e assim, nenhuma empresa vai liberar um funcionário
3 ou 4 dias, não lembro qual foi o período do confinamento, mas não era de uma semana, que em média é uma semana de confinamento, ninguém vai liberar um funcionário para que esse funcionário vá para um concurso de MITs. Quem é CLT sabe do que eu estou falando. Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade, ela não existe. O que eu fiz o tempo todo? Miss Brasil Real, abençoado, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Miss Brasil Real. Era dentro do ônibus, era antes de dormir, era quando eu acordava, era o tempo todo. Tive dificuldade para ir? Tive, mas eu consegui. Eu não ia para esse concurso, eu já tava assim, me descabelando. A organização do evento, né, do concurso, todo mundo torcendo por mim, todo mundo orando por mim, todo mundo tentando me ajudar, enviando energias positivas. Tanto que quando eu cheguei na agência, tinha um rapaz, o nome dele era Caio, que ele era o que mais entrava em contato, era responsável por entrar em contato com as misses. E quando eu toquei a campainha que ele atendeu o interfone, ele perguntou quem é, aí eu, é Josi, a Miss que tá vindo de Recife, a Miss parceira que tá vindo de Recife. Aí ele, mentira, eu não acredito, e fez aquela festa, porque de fato eu não ia conseguir, eu não tenho dúvidas, que também foi graças a eu ter perseverado, né, claro, fazendo minhas orações também, mas utilizando, sabendo utilizar de maneira correta essas continhas aqui do meu Japamala para fazer o Ho'oponopono. Fazendo o Ho'oponopono e fazendo todas as limpezas necessárias. Hoje em dia, eu faço por dinheiro. Eu confesso pra vocês que esse por dinheiro é um pouco mais difícil na minha vida, não sei porquê. Eu vejo tantos depoimentos, menina. Tantos depoimentos de pessoas que fazem o Ho'oponopono por dinheiro e as coisas fluem assim, sabe? De uma forma um pouco mais leve. Eu ainda não cheguei lá. Ainda tô tentando descobrir o que tá acontecendo, se é algum tipo de crença limitante que eu tenho que focar mais nela, e ao invés de fazer pro dinheiro eu tenho que fazer mais focado nessa crença. Pro dinheiro eu confesso que eu gostaria muito de ter uma experiência muito positiva para compartilhar com vocês, mas eu ainda não tenho. Uma outra situação também que aconteceu era de uma pessoa que tava me devendo um valor X e eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra ela. Essa pessoa, ela ainda está me devendo, mas o valor que ela me deve hoje em dia é menor do que o valor original. E ela entrou em contato comigo, me pagou uma parte. Eu também parei de fazer o Ho'oponopono para essa situação, tá? Eu parei. Mas na época eu comecei a falar, é uma pessoa muito difícil, muito complicada. Mas eu consegui pelo menos uma parte desse valor. E eu acredito de verdade que se eu ainda continuasse fazendo, né, perseverando todos os dias, eu também teria tido resultados, acho que assim, por completo, sabe? Eu teria recebido o valor por inteiro em relação a essa situação também. Hoje em dia, como que eu faço o Ho'oponopono? Eu faço o Ho'oponopono pra mim. Eu faço pro dinheiro também, mas primeiro eu faço pra mim. Pra limpar todas as minhas crenças limitantes, pra limpar os sentimentos negativos que eu ainda tenho, que eu ainda sinto, de insegurança, por exemplo, de ansiedade. Depois que eu voltei de Fernando de Noronha, eu me tornei uma pessoa muito ansiosa. Então, primeiro eu faço 108 repetições pra mim. Joselane, abençoada. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Inclusive, no canal da Beth Russo, ela tem o Ho'oponopono para mulheres e o Ho'oponopono para homens. Então, depois você clica, dá uma olhada. Vale muito a pena conhecer o canal dessa mulher. Quando eu morei em Fernando de Noronha também, eu tinha um amigo muito próximo, muito querido, que ele, assim, era super fã da Beth Russo, fazia o Ho'oponopono também todos os dias. Ele chegou aí em algum evento presencial com a Beth Russo. Então, assim, eu conheci essa ferramenta quando eu tava passando por um problema muito difícil na minha vida. E aí, sabe aquela coisa, eu já tô na merda. Sabe, quando você faz, eu já tô na merda, não tenho nada a perder. O máximo que pode acontecer é não acontecer nada. Eu vou tentar só pra arriscar. Se você é esse tipo de pessoa, de verdade, se você é esse tipo de pessoa que você acredita que o Ho'oponopono não funciona, que você não vai conquistar nada com isso, que isso é besteira, que isso é bobagem, e você tá precisando de ajuda, tenta. Só tenta, tá? Mal não vai fazer isso, eu te garanto. Só tenta. Mas eu sou muito ocupada, eu não posso parar pra ficar fazendo 108 repetições dessa besteirada. Faz no ônibus. Quantos vídeos de besteira você assiste dentro do teu ônibus, cansado quando tá voltando pra casa? Começa a fazer o Ho'oponopono dentro do ônibus. Depois de 21 dias, o que você não conseguir resolver, você vai notar uma melhora. Faça o seguinte, se você for uma pessoa assim, que é tão resistente a esse tipo de ferramenta, né, energética, começa a fazer para coisas pequenas. Não começa com coisas grandes, não. Começa
com coisas pequenas, que depois você vai me contar o resultado. Depois eu quero que você volte aqui para me contar o resultado. Agora eu tenho que ir, que eu preciso trabalhar. Não tô mais na TV Jornal, tô em outra emissora. Agora eu preciso ir, porque eu preciso trabalhar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa dica ajude vocês de alguma forma, em algum momento de necessidade que vocês venham a ter. Espero que vocês tenham gostado e só testem. Se você ainda não faz o Ho'oponopono, vai por mim, só teste. Depois você me conta. Por hoje é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!